Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Vamos juntos agora escutar o Evangelho do dia e também partilhar uma reflexão. Queremos também nesse momento colocarmos em oração pelas pessoas que estão internadas, que estão em tratamentos, em especial as pessoas vítimas dessa pandemia do coronavírus. Também rezemos por quem está em casa e necessita da ajuda para se manter, para se alimentar, para ir na farmácia comprar medicamento, para que a nossa ação possa chegar a todas essas pessoas. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali, permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunir-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, as palavras e gestos de Jesus, ao longo de sua vida pública, começaram a incomodar as autoridades da época. Ele falava bem, fazia o bem, mas sempre em favor do povo, principalmente dos sofredores, dos marginalizados, dos pecadores, dos excluídos. Isto era suficiente para causar embaraços diante dos poderosos. Prestes a iniciar a Semana Santa, a palavra de Deus que meditamos neste sábado nos demonstra o quanto Jesus vivia comprometido com o povo. Neste evangelho, percebemos que seus algozes decidiram por sua sorte. Um só homem pelo povo. Um só homem pelo povo. Desde o Antigo Testamento, os pecados do povo de Israel eram apagados com o sangue de um animal. Suspenso no poste por uma pata traseira, o cordeiro, o bode, como está no livro lá de Levítico 9, 3 ou 16, 8, tinha sua veia jacular seccionada, recolhendo-se o sangue em uma bacia.
Posteriormente, aspesia sobre a Assembleia, reunida como rito de purificação e penitência. Na perspectiva deste ritual, um pagava por todos, e tudo parecia muito justo. Ali, o cordeiro, o bode, pagava os pecados de todos. A história humana resiste à existência de incontáveis bodes expiatórios, quer dizer, alguém que é sacrificado para pagar a culpa dos outros, quer seja de indivíduos ou mesmo coletivos. Lembramos, 1,5 milhão de armênios foram massacrados pelo Império Turco-Otomano. Nos terríveis campos de concentração nazistas, milhões de judeus acabaram exterminados nas câmaras de gás. Entre nós, os civilizados, o vizinho estranho, o pobre, o pivete, o estrangeiro, o morador de rua, são facilmente eleitos como nossos bodes expiatórios. Qualquer coisa de ruim que nos acontece, temos eles para acusar. Mesmo em pequenas escalas, também nós estamos sempre procurando alguém que possa ser culpado ou responsabilizado por nossos pequenos mal-estares. No Evangelho, o sumo sacerdote Caifás profetiza a respeito da missão do Salvador. Interessa que morra um só homem pelo povo. E o próprio evangelista João interpreta de imediato essa profecia. A morte de Jesus era o sacrifício que traria de novo a unidade dos filhos dispersos com o Pai. Como já disse, lá no passado, o profeta Isaías, entendemos que Jesus é o cordeiro imolado que, maltratado e caluniado, não abriu a boca. Para os seus inimigos, Jesus era um subversivo na época. Sendo assim, precisavam tramar a sua morte. Infelizmente, muitos são os cristos de hoje que vivem denunciando as mazelas deste mundo e por isso também são julgados e condenados. As autoridades de hoje também se acostumaram a eleger outros que possam assumir o papel de bode expiatório, a fim de que o sistema não seja colocado em risco. Exemplo disso, todas as vezes que o Papa Francisco fala da desigualdade social, fala do migrante, do encarcerado, é chamado de comunista, de traidor da igreja. E nós temos tendência de condenar o faminto, mas não combatemos as causas que levam a pessoa a passar fome. Temos atitude, ou matamos, ou prendemos os pivetes, o menor de rua, mas não combatemos a falta de educação, a falta de educação de qualidade, de saneamento básico, de lazer e saúde para a população periférica. Por que será que combatemos o mercado e o consumo das chamadas drogas ilícitas, mas deixamos de combater as drogas lícitas que mais matam, como o álcool, o fumo? Por que será que combatemos a violência causada pelas armas de fogo, mas aceitamos que o Brasil seja um dos países que mais comercializa estas armas? Quaresma é a meditação. Podemos mudar essa escolha e torná-los conscientes de nossos atos e de qual é a nossa verdadeira relação com Jesus Cristo, com o Pai, com Deus. Como vivemos a nossa fé, o compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo hoje na prática. Precisamos tomar mais cuidados para não fazer como os líderes judaicos, ter mais cuidados com os nossos pensamentos e palavras e lembrar, acima de tudo, o que nos disse o ressuscitado.
Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Que a vida de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, não seja em vão para nós, mas nos desperte, nos ilumine e nos transforme em seus verdadeiros seguidores, seus verdadeiros missionários, homens e mulheres dispostos a terem e viverem pelos mesmos ideais de Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todos, com a bênção de Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, nossa mãe, nossa protetora, nossa guia. Que possa sempre ficar nos iluminando e nos protegendo em especial nesse momento tão difícil em que o mundo está vivendo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.